Vamos lá então, nono ano, dando início à nossa segunda aula deste bloco, ou seja, a nossa aula do nosso texto de apoio, que está na apostila de vocês, e vamos falar sobre a Revolução Francesa, lá no século XVIII. Vamos lembrar que a Revolução Francesa ela marca o final da Idade Moderna e o início da Era Contemporânea, a nossa era. Vamos então ver o que fala a Revolução Francesa? Sobre a Revolução Francesa, é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799 e marcou o fim do absolutismo nesse país. Professor, o que é absolutismo? É quando o rei manda em tudo, é quando o rei, a figura central político, tem muito poder e é absoluto nesse poder, certo? Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. É a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que conseguimos isso. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano, pautado pela representatividade popular. Hoje chamamos de democracia representativa. Professor, o que é democracia representativa? Nós elegemos os nossos representantes. Quem são esses representantes? Os deputados, prefeitos, vereadores, presidente da República. Isso chama-se democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes sociais conhecidas como estados. No primeiro estado, ou seja, abaixo do rei, estava o clero. No segundo estado, a nobreza. No terceiro estado, povo, e definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa, como burgueses, os trabalhadores, toda a sociedade então ficava nesse terceiro estado. A sociedade francesa era muito bem definida em grupos que possuíam uma série de privilégios em detrimento ao restante do país. É importante observar que o terceiro estado era composto por uma classe extremamente heterogênea, ou seja, o que é heterogêneo, professor? Aqueles grupos que não se misturam. O trabalhador estava lá no campo e o burguês vendendo suas coisas, o burguês com suas fábricas, o burguês, cada um no seu lugar, e eles não se misturavam, certo? Então é por isso que é heterogêneo, certo? Formado por grupos distintos, como a burguesia e o campesinado, o povo do campo, outros trabalhadores de manufaturas, inclusive de fábricas, ok? De toda forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e o clero gozavam de privilégios como a isenção de determinados tributos e os direitos de cobrar impostos por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França, nesse período, começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque a nobreza e o clero impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Muito bem, nono ano, essa foi a nossa segunda aula.